Existem 5 comportamentos que pessoas que têm compulsão alimentar costumam cometer. E se você tiver pelo menos 3 deles, saiba que a tendência é que você tenha um diagnóstico de compulsão alimentar. Esses comportamentos são os seguintes: é você comer um volume grande de alimentos, por exemplo, num período curto de tempo. Lá em 2 horas você comeu muito mais do que qualquer outra pessoa comeria naquele período, ou que você mesmo não está acostumado a comer em épocas que você não está passando por essa dificuldade. O segundo comportamento, quando você come um volume de alimentos até se sentir extremamente desconfortável. Quando você começa a ter aquela sensação de estar entalado, de ter refluxo, de começar a arrotar. O terceiro comportamento é quando você acaba consumindo uma quantidade de alimentos e você sente culpa após esse episódio. Um outro comportamento que aparece é quando você come esse volume de alimentos e você sente vergonha. Você acaba comendo escondido para que as outras pessoas não reparem que você está comendo esses alimentos e não julguem você por esses episódios que estão ocorrendo. E o quinto comportamento é quando você come um volume de alimentos maior do que o habitual, mesmo sem estar com fome. Você não está sentindo fome, mas quando você pega ali, por exemplo, um determinado alimento, você acabou com aquele alimento mesmo sem estar com fome. Parece que é algo mais emocional. Então, reflita agora se desses 5 comportamentos, pelo menos 3 estão ocorrendo aí no dia a dia da sua vida. Isso é um problema, é o transtorno de compulsão alimentar. Então fique aqui nesse vídeo porque é agora que a gente vai falar sobre como que você pode tratar, como você pode controlar esses episódios. Saiba que você não precisa sofrer com isso sozinha. Você está passando por um problema de saúde e existe tratamento. Então, Luciano, o que é a compulsão alimentar? Diferente de você ter desejo por determinado alimento, né, e você ir lá, por exemplo, num sorvete, comer um sorvete gostoso e sentir aquele prazer por determinado alimento, a compulsão é quando você perde, de certa forma, o controle sobre os alimentos e quando você passa a ter uma sensação de culpa associada. Então, se você come um alimento em um grande volume e você se sente desconfortável, é uma característica. Quando você come o alimento muito rápido, em um período ali de 2 horas você comeu um volume que normalmente você não come, também é um problema. E também quando você acaba comendo escondido, né? Você sente uma angústia, você não quer ser julgado por aquilo, e aí você acaba se escondendo, comendo às vezes de madrugada, você espera o marido sair de casa para você se alimentar. Outra característica é quando você se pega comendo, mas na verdade você não estava com fome. Parece ser algo mais emocional. Então essas características é que fazem a compulsão alimentar. Ela não é simplesmente o desejo por comida. Quando eu saio eu como algo gostoso. Não tem nada a ver com isso. Isso pode ser simplesmente uma falta de organização e controle da tua alimentação. Quando você passa numa padaria e compra algo para comer mais calórico, isso sim é um planejamento dietético, é organização de rotina, é você se preparar previamente para ter o alimento mais saudável à tua disposição. Esse caso que nós estamos trazendo aqui é quando realmente a pessoa passa a não ter controle e isso está afetando inclusive outras áreas da vida. A pessoa passa a ter menos confiança no trabalho porque ela não se sente capaz de controlar o próprio destino, a própria saúde. E quais são as causas da compulsão? Não tem muito claro na literatura o que geralmente causa essa compulsão, mas em determinado momento da sua vida ocorreu um aprendizado e o alimento passa a ser um conforto emocional. Pessoas que são mais suscetíveis à associação emocional com o alimento, elas tendem a ter com mais prevalência esses episódios de compulsão alimentar. É claro que a gente consegue minimizar isso, né? Se eu tenho uma dieta mais estável, mais constante, mas o que eu quero que você entenda é que se está ocorrendo com você, não faz sentido você ficar buscando o que causou, e sim resolver o problema. E quais são os sinais de compulsão? Os sinais da compulsão é quando você já começa a ter um sofrimento psíquico, quando o alimento para você está gerando alguma repercussão negativa no teu emocional, quando você percebe que está tendo culpa relacionada ao alimento e quando você está se escondendo para comer. Isso aqui são sinais e características que você está começando a desenvolver esse problema, ou que ele já está passando a um nível de desconforto muito grande para você. E quais são as estratégias para controlar a compulsão alimentar? Bom, depende muito do nível desse problema. Tá? Quando você tem uma frequência maior, por exemplo, se isso está ocorrendo todos os dias na sua vida e sua vida passou a ser uma disputa emocional com relação à comida,
e uma sensação de culpa frequente quanto a isso, é óbvio que o tratamento ele tem que ser mais agudo, mais incisivo, mais intenso. E aí você vai precisar de uma ajuda médica para ajudar nesse cenário com um tratamento específico. E também vai precisar muito do apoio psicológico. Tem profissionais da área da psicologia, inclusive nós temos aqui na clínica isso, que atuam especificamente sobre transtornos alimentares. A pessoa vai trabalhar com você ferramentas para que você lide melhor com essa relação com o alimento e também com os fatores emocionais que você está vivendo agora. Agora, se for algo assim menos frequente, e a gente pode pegar, assim, por exemplo, uma natureza de uma vez por semana, nos últimos 3 meses, você está tendo já esse problema, você já está com o transtorno de compulsão alimentar. Mas você pode começar a implementar algumas estratégias. Por exemplo, como uma organização diária melhor. Se você separar, por exemplo, o domingo, para você ir ao mercado e fazer compras de forma consciente, você tende a ter menos episódios. Um grande erro é você ir para fazer compras depois de um período que você estava sem se alimentar. É natural que você vai olhar ali um chocolate, uma batata frita e você vai querer comprar, porque nesse momento você está com fome. Então, na prática, vá ao mercado sempre alimentado. E aí você chegou ao mercado, você faz uma lista de alimentos que são alimentos que vão te ajudar nessa rotina. Alimentos, por exemplo, que contenham mais teor de proteínas, que vai te dar mais saciedade. Escolha também frutas, vegetais que você gosta de comer, que você tem determinado prazer. Por exemplo, eu gosto muito de melancia, manga. São frutas que eu sinto um prazer em comer. Então, você ter isso à sua amostra pode te ajudar, porque naqueles momentos que você sentir um certo desconforto, você não vai descontar numa bolacha recheada. E a fruta, até por uma questão de palatabilidade, de digestão, ela demora muito mais para ser digerida. E isso te ajuda a não sentir fome de modo mais frequente, ajuda nesse comportamento emocional. E além disso, quando você faz essas compras já para a semana, você pode se organizar, contratando, por exemplo, alguém para ir cozinhar para você e já deixar esses alimentos prontos para a semana, ou você mesmo. Chegou em casa ali às 4 da tarde e você já está com as compras feitas, quem sabe faça sentido você separar as próximas 2 horas para já montar as suas marmitinhas da semana. Anteriormente, poderia ser todos os dias que ocorresse esses episódios de comer compulsivamente. Porém, se você está mais organizado, a tendência é a redução desses episódios. E um dos principais objetivos do tratamento é reduzir a frequência dos episódios. Quanto ao tratamento farmacológico, nós temos medicações específicas para essa condição. Então, por exemplo, a lisdexanfetamina é uma medicação que, em bula, está prescrita para transtorno de compulsão alimentar e para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se você tem uma medicação que, em bula, é prescrita para aquilo, e você não está utilizando e você está sofrendo com isso, você está deixando de tratar. Muitas pacientes que eu atendo aqui chegam com várias queixas semelhantes a essas que eu estou trazendo aqui para você, que estão gerando um desconforto familiar, um desconforto muito grande. E em apenas 2 meses, esses episódios já não existem mais, porque existem tratamentos extremamente efetivos. Então é isso que você tem que levar em consideração para a tua vida. E para finalizar aqui, pessoal, quero deixar uma recomendação. Me segue aqui no Instagram, @dr.Luciano Alves Neves. Lá eu compartilho dicas como essas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Eu trago situações da minha rotina, os desafios que eu passo, sem mentiras, totalmente de verdade. E olha, se você está sofrendo com obesidade, vai ser uma batalha para o resto da vida. Mas ter profissionais, ter colegas, ter amigos que vão te ajudar nessa batalha, realmente vão te ajudar demais. E eu quero ser um desses amigos. Eu quero pegar na tua mão e te ajudar nesse processo. Então, me segue lá.